Boa tarde a todos. É uma alegria estar de novo aqui, na Escola Gnóstica, a convite do Fábio. Essa já é talvez a minha quinta ou sexta participação, né? E no segundo semestre do ano passado é que o Fábio sugeriu abordar o grande Jacob Boehme, né? Ou Jacob Boehme, tanto faz, né? O importante é o que ele trouxe para nós, né? E não como a gente pronuncia o nome dele. E eu vou começar essa minha apresentação, então, também saudando os que estão aqui presencialmente, também todos que estão online acompanhando. Eu vejo que são 15 pessoas nesse momento, né, online. E para dar início a essa minha fala, essa minha apresentação, esse meu compartilhamento a respeito da vida e da obra do Jacob Boehme, eu escolhi começar com um trailer de um filme sobre a vida e a obra e a influência do Boehme. Então, eu vou pedir para o Fábio que inicie esse trailer, porque esse trailer vocês vão ver a beleza desse vídeo, desse filme, e vai servir como uma sensibilização, uma abertura do coração e da alma para aquilo que eu pretendo compartilhar com vocês em seguida. Tá. Então, é um filme realizado por um cineasta polonês. Eu acho que ele foi lançado, não sei se 2019, 2020, acho que 2020. Depois eu conto alguns aspectos, alguns detalhes desse filme, do contato do diretor do filme comigo, né? Ciemność jest największą wrogością światła, a jest przecież przyczyną tego, że światło stało się jawne. Boehme jest tym pierwszym myślicielem, który wnosi coś nowego do filozofii europejskiej. Boehme jest rewelacyjny w swojej właśnie koncepcji Boga, jako czegoś niesłychanie złożonego, jako czegoś niezgłębionego.
Niemczech w okresie romantyzmu wszyscy czytają Bemego. Na szczęście wśród tych wybitnych literatów, którzy odkrywali Bemego, znajdujemy również najwybitniejszych polskich poetów. Pewnych dzieł Słowackiego nie da się wytłumaczyć inaczej niż odwołując się do Bemego. W kolebce rosyjskiej teologii, czyli w Akademii Moskiewskiej i w Akademii Kijowskiej, w tym czasie także czyta się pisma Jakoba Bemego. I one promieniują na kulturę rosyjską. Oczywiście, nawet z punktu widzenia protestanckiego jest on heretykiem. No, tylko że heretyk, to jednym zdaniem na marginesie, to jest przecież zgodnie z etymologią słowa hairesis, ten, który rości sobie prawo wyboru swojej religii. To jest człowiek wolny. Esse documentário, esse filme sobre Jacob Boehme é um filme recente, então eu não sei se é de 2019, 2020, filmado por esse cineasta polonês. É uma obra belíssima, é um trabalho belíssimo, que dá um panorama muito bom das ideias, algumas ideias fundamentais do pensamento do Boehme e o tamanho da influência que ele teve na Europa, Alemanha, França, Inglaterra, mesmo a Rússia, Holanda, e também a atualidade, vamos dizer assim, do pensamento do Jacob Boehme. O que é algo não evidente num primeiro momento, porque aqueles de vocês que já tiveram contato com a obra do Jacob Boehme podem ter encontrado algumas dificuldades, seja pela linguagem da época, do século XVII, da Alemanha do século XVII, seja pela profundidade das obras, não é? E a linguagem, como é a linguagem de uma Alemanha que, algumas décadas antes da vida de Boehme, tinha vivido a reforma protestante, luterana. Então era uma Alemanha predominantemente luterana e uma Europa na qual o pensamento cristão era a única forma de expressar e descrever a realidade. Tá? Eu vou começar a minha, então, apresentação lendo uma parte da minha introdução à primeira obra que o Jacob Boehme escreveu, né, que é a Aurora Nascente. Que eu publiquei em português pela primeira vez pela editora Paulus, em 1998. Depois a Paulus fez uma segunda edição, acho que no ano 2000, depois ela decidiu não fazer novas edições. E a editora Paulus, então, me autorizou a recuperar os direitos da tradução, e então eu publiquei essa nova edição pela minha editora, né, a Polar Editora. Quando eu publiquei pela editora Paulus, eu decidi publicar pela Paulus por dois motivos. O primeiro deles é que a minha editora, como tinha sido criada um ano e meio antes, eu ainda não tinha nenhuma
possibilidade de prever a perenidade ou não da minha editora. Talvez eu não conseguisse fazê-la durar muitos anos, embora a minha intenção era de que a editora seria a minha missão principal de vida, né? Pelo menos naquele momento. Além disso, como é uma obra mais volumosa, os custos de impressão são mais altos, e naquele momento essa microeditora, que ainda ela é hoje uma microeditora, mas naquele momento não tinha nenhuma hipótese de conseguir arcar a publicação de uma obra como essa, sendo eu totalmente independente, não tendo nenhuma instituição por trás que pudesse me apoiar nessa tarefa, né? Essa obra, então, foi escrita pelo Bohème em 1612, foi a primeira, né? Eu recomendo, e vou voltar a falar disso ao longo dessa nossa conversa, que o primeiro contato com o Jacob Bohème seja por esta obra. Tem uma outra opção, se não for por essa, mas não há muitos caminhos de entrada na obra de Jacob Bohème. Claro que um filme como esse, do Lucas Schwalbe, né, que eu até tive que resgatar o nome dele, eu coloquei aqui em letras pequenas, mas depois a gente tenta passar para os amigos que tiverem interesse de assistir. Tá na plataforma Vimeo, e para alugar não é caro, sei lá, R$20, não lembro bem, mas é bem acessível, e vale muito a pena, tá? Então eu vou começar mais propriamente a minha apresentação. Eu imprimi a introdução do Aurora Nascente para facilitar, porque eu quero ler algumas partes. E no início da minha apresentação à Aurora Nascente, eu trago as palavras de um autor francês do século XVIII, XIX, chamado Louis-Claude de Saint-Martin, que era um filósofo místico, naquele momento ele era um discípulo do Martinez de Pasquali, né? E foram essas palavras do Louis-Claude de Saint-Martin em cartas que ele trocou com um amigo dele, né, que me levaram à leitura do Bohème, né? Quando eu li essas frases do Louis-Claude de Saint-Martin, né, eu vi que eu tinha que ler Bohème a sério, né? Eu já tinha lido, eu já comentei aqui em algumas das minhas apresentações anteriores, mas no contexto de outros temas. E hoje o tema é Jacob Bohème, né? Então, cabe eu me repetir. Eu tinha encontrado o Bohème pela primeira vez, eu tinha 22 anos ou 23, não me recordo bem. Numa edição espanhola, com 3 tratados, e intitulada Diálogos Místicos. Eu li aqueles 3 tratados, eles me impactaram, foram para mim importantes naquele momento, com os meus 22, 23 anos, mas eu ainda não sabia do conteúdo das grandes obras do Bohème, porque são tratados curtos, eu vou voltar a falar disso, de alguns tratados curtos do Bohème e alguns tratados maiores, como Aurora. E uma primeira coisa que me dirigiu ao Bohème foi
um livro do Hermann Hesse, que, se não me engano, chama Escrito sobre Literatura, onde ele recomenda autores. E um dos autores que ele recomendava era o Jacob Böhme. E naquele momento, com 21, 22 anos, que foi o início do meu despertar espiritual, eu comecei a minha pesquisa, primeiro com a mística cristã, a vida dos santos, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco, porque eu tinha lido o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Quando eu vi que os valores todos que eu tinha aprendido na sociedade contemporânea eram falsos, né, com 21 anos, eu entendi assim num vislumbre que isso tudo é falso, mas e onde está o conhecimento verdadeiro, a visão de mundo verdadeira, né? Como eu toda a sociedade, já naquela época e antes daquela época e até hoje, ela tem uma visão predominantemente materialista, reducionista, né, que nega toda a visão de mundo transcendente, multidimensional. Eu não sabia onde buscar, porque eu não tinha ninguém perto de mim que tivesse nenhum interesse por questões não existenciais no sentido mais plano, né, de ganhar dinheiro, ter prazer e ter uma profissão, família, no melhor dos casos. E aí eu fui ler o único livro que eu tinha uma informação que trazia algo do passado, que era a Bíblia. Que na minha casa tinha, eu já falei, já contei essa história aqui, mas eu vou retomar só para chegar em Böhme, para falar como o Böhme entrou na minha vida e aí falar da vida do Böhme. Então eu li o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu li inteiro, linearmente, e ia lendo o Antigo Testamento e o Novo, isso, mas linearmente os dois, né? E o que estava no Antigo e no Novo Testamento passou a ser para mim o fundamento. Especialmente os livros dos profetas, Ezequiel, as visões do mundo além do mundo visível, sensível, né, que hoje se chama de terceira dimensão, na linguagem contemporânea, e os evangelhos e as cartas dos apóstolos, né? Começou a fundamentar para mim a minha nova visão de mundo. Mas eu ainda não tinha a certeza de que aquilo que estava descrito, seja pelos profetas, por Moisés e por Jesus e pelos apóstolos, eu não tinha certeza que era verdade. Eu via que aquilo falava ao meu coração, fazia muito mais sentido do que aquilo que eu tinha aprendido desde do meu primeiro dia de vida até os meus 21 anos, né, que era quase tudo lixo, né? E aquilo que eu lia no Antigo e no Novo Testamento era uma visão de mundo que, para o meu coração, respondia, mas a minha mente não alcançava. Por isso que eu comecei a leitura dos místicos cristãos, depois a vida de Buda,
me interessei um pouco pelo hinduísmo, depois pelo esoterismo, que era a palavra que eu também desconhecia naquela época, com 21, 22 anos, né? Na cultura daquela época, hoje é menos difícil, né? A alta espiritualidade e o esoterismo, eles estão muito mais próximos, o acesso a esses dois campos, que no fundo são um, atualmente é mais fácil de se aproximar desses campos. Naquela época havia quase um apagamento total dessa dimensão do conhecimento na cultura do Ocidente. Ainda, claro que essa dimensão do conhecimento ela é desprezada pela cultura dominante, mas ela está acessível. Então eu comecei a me interessar também pelo esoterismo e fui lendo, né, Choré, Eliphas Levi, o Papus ou Papus, tanto faz, né? E algumas dessas obras me interessavam um pouco, mas também não tanto, mas elas serviram para mim mais para ir me indicando referências de leitura. Porque elas não traziam o espírito do conhecimento sagrado. Traziam a letra, um pouco aqui, um pouco ali. Uma primeira obra que eu vi que tinha ali, sim, um conhecimento que era mais vivo. Eu li a obra do Martinez de Pasquali, acho que com 23 anos. Comecei a ter um pequeno vislumbre do que é a vida, mas ainda não de maneira desvelada, né? E aí eu soube da Cabala, da Cabalá. Mesmo, né, alguns desses autores falavam da Cabala. Eu sou de origem judaica, mas naquele período a Cabala entre os judeus, ela estava reservada só aos ortodoxos. E como eu era de uma família de judeus não praticantes, não ortodoxos, nem a palavra Cabala estava disponível, ou Cabalá. Hoje é diferente. Hoje já, no judaísmo, mesmo no judaísmo não ortodoxo, o judaísmo moderno, é quase impossível alguém que não saiba da Cabalá. Pode não estudar, pode não se interessar, mas nesse sentido é um momento melhor, também na comunidade judaica, que também tinha virado totalmente as costas ao conhecimento revelado, à gnose, né? Mas quando eu soube que existia, na tradição na qual eu nasci, nada é por acaso, mas também não há nenhum mérito, nem demérito. Não há vantagem, nem desvantagem. São escolhas da nossa alma. E, por alguma razão, eu escolhi nascer numa família que vinha de uma cultura judaica. E eu comecei, então, a ler sobre a Cabala. E aí eu li, em francês, uma edição do Sefer HaZohar, O Livro do Esplendor, uma obra que é a obra máxima do esoterismo com S, do judaísmo, publicada no século XIII, na Espanha. Essa edição que eu li tinha 4 volumes, eu li 2 volumes. O Zohar, o Zohar, é uma obra muito vasta. Só que eu também, lá, lendo o Zohar, em francês, eu vi, aqui eu aqui está o que eu busco, mas eu não tenho chaves para compreender, porque tem todo um aparato conceitual específico. E eu também já não sabia mais o hebraico. Eu aprendi o básico, eu sabia ler, mas eu
eu desprezei aquilo, né? Logo, eu aprendi dos 13 aos 15 o fundamental do hebraico, mas depois, como eu não valorizei, eu perdi. E se eu soubesse o hebraico, me facilitaria naquele momento compreender a Cabala, ou facilitaria o acesso. E foi então que eu li as obras do Louis-Claude de Saint-Martin, e aí eu vi essas frases do Saint-Martin, que eu vou ler para vocês. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: encontro em suas obras uma solidez inabalável, uma profundidade, uma elevação e um alimento tão pleno e infalível que considero perda de tempo buscar tais coisas em outro lugar. Aconselho a pessoa que ele estava escrevendo a carta, né, a, por todos os meios, lançar-se nesse abismo de conhecimento das mais profundas de todas as verdades. Aí fecha aspas, abre aspas numa outra frase dele. Louis-Claude de Saint-Martin, então, escreve também: não sou digno de desatar os cadarços desse homem admirável. Fecha aspas. Aí, quando eu li essas frases, e o Saint-Martin foi um dos autores, como Martinez de Pasquali, que eu via, não, são almas de verdade, verídicas, íntegras, que têm acesso, pelo menos, a uma parte do conhecimento. E tem um coração que emana sinceridade e bondade. E aí, quando eu li essas frases do Saint-Martin, vindo dele, que era já uma pessoa, pela leitura dos livros dele, eu vi, não é uma pessoa convencional, é uma pessoa de um nível muito superior ao Américo daquele momento, mas não é muito, incomensuravelmente mais avançado na visão da realidade do que o Américo, né? E se esse Saint-Martin, Louis-Claude de Saint-Martin, ele está afirmando isso, e eu ainda não consegui compreender os mistérios divinos, que eu preciso tanto compreender, para poder continuar vivendo, né? Porque senão não dá para viver nesse corpo, nessa sociedade, sem compreender esses mistérios que estão além dessa vida física, né? Da matéria densa. Que agora eu posso chamar assim, mas antes eu nem sabia, não tinha certeza se existia outros níveis de materialidade. Né? E aí eu comecei a ler A Aurora Nascente. E lendo A Aurora Nascente, eu vou relatar, eu já fiz esse relato, não é nenhum segredo, não é nada também de extraordinário, é só a história da vida de uma pessoa, que sou eu. Eu morava na época em Campos do Jordão. Eu tinha saído do convívio social, porque eu não suportava, eu morava em São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo, e eu não suportava a feiura da cidade, que já vinha se tornando uma cidade feia na década de 80. Antes não era feia, até a década de 60, 70, mas ela foi crescendo muito, foi ficando muito feia. E como a cidade estava ficando muito feia, e a minha alma era muito feia, feiura com feiura não ia dar certo. Eu precisava pelo menos ter uma beleza fora, para suportar o combate
contra o dragão interior. Então eu me mudei para Campos do Jordão. Foi lá que eu li essas frases. Foi lá que eu li, talvez, Martinez. Martinez acho que foi antes da minha mudança para lá. O Zohar, acho que eu comecei a ler lá. Perco um pouco agora a noção exata de tempo, porque a minha sensação é que isso faz 5.000 anos, né, já atrás. E li essas frases lá, morando lá. Vim a São Paulo, encontrei, então, a edição francesa da obra do Bohème, traduzida pelo Louis-Claude Saint-Martin. Ele traduziu os 4 livros principais, os 4 primeiros do Bohème. E quando eu li A Aurora Nascente, mais ou menos na página aqui, que seria a página 190, era o pôr do sol. E aquilo que me parecia impossível de ser compreendido por um ser humano convencional, que eu era, mais convencional de qualquer um, era eu sabia disso. E eu estava vendo, puxa, o que está aqui é sobre-humano, né? O que ele está descrevendo não é uma mente humana normal. Isso eu com 24 anos, aí eu estava com 24 anos. Mas eu vou ler, eu vou me colocar aqui com simplicidade de coração, porque eu estou vendo que se um dia eu compreender isso, eu estou salvo, a minha alma vai encontrar paz. E aí, lendo no pôr do sol, 1/3 do livro, de repente, eu compreendi. Abriu. O véu se rasgou. Eu compreendi o ser divino, compreendi a Trindade, compreendi a criação dos mundos, compreendi o mundo espiritual, compreendi o que é a alma, compreendi o mundo astral, compreendi o mundo da matéria densa, compreendi o que são os seres espirituais. Abriu. Claro, aí eu fui lendo as outras obras do Bohème na sequência. E nasci de novo, virei outra pessoa, era mesmo, mas aí já não era aquele Américo que começou a leitura, aquele que, a partir da página 190, mais ou menos, ele já era outro, porque quando a gente compreende os fundamentos da realidade, aquilo que a cultura contemporânea chama de morte, a gente passa a chamar de vida. E aquilo que a sociedade contemporânea chama de vida, que é esse encaixotamento na terceira dimensão, usando essa linguagem contemporânea, é morte. Então essa é uma passagem iniciática, que é convencional, todo mundo tem que passar por essa porta. Né? Quando eu passei ajudado pela revelação que o Bohème compartilhou, eu comecei a traduzir as obras dele. Eu falei, se eu vivi essa experiência além do Bohème, talvez outros possam viver essa experiência, e eu já sei que isso muda tudo. É possível suportar o sofrimento de estar na carne, nesta carne de terceira dimensão, porque o olhar já é o olhar da eternidade. Né? Então eu fui traduzindo, depois
publiquei uma edição de um livro do Bohème, os três tratados que estão naquela obra Diálogos Místicos, em espanhol, que eu tinha lido com 22, 23 anos, eu publiquei numa obra chamada Sabedoria Divina, por uma editora que não era minha, que não existia minha editora ainda, né? E depois eu, enfim, publiquei pela Paulus e fui publicando pela Polar, pela minha editora. Então, meu encontro com o Bohème foi esse, e eu me tornei o editor brasileiro, o primeiro editor brasileiro de Bohème por causa disso, né? Então, agora eu vou falar um pouco da vida, como eu falei, do meu encontro com Bohème. Agora eu vou apresentar para vocês, tanto para os amigos que estão aqui presencialmente, como os que estão à distância. Alguns já devem ter referências sobre o Jacob Bohème, alguns talvez não, ou muito poucas. Então, eu vou trazer elementos gerais da vida e do sistema, do pensamento do Bohème, tá? Bom, vou falar, antes disso, só um pouco da influência do Bohème, que vocês vão encontrar elementos muito ricos do impacto que as obras do Bohème tiveram no século XVII, XVIII e XIX, especialmente, porque ele foi lido por muitos dos grandes filósofos alemães. Ele foi lido por Leibniz, por Hegel, por Fichte, por Schelling, por Franz von Baader. Os que compreenderam realmente Bohème foram esses dois últimos, Franz von Baader, que é menos conhecido, mas é um filósofo importantíssimo do século XVIII, e o Schelling, que também compreendeu. Schopenhauer, é uma citação que eu coloco na contracapa de um dos livros que eu publiquei. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: porque as mesmas figuras e formas que nas obras de Bohème enchem-me de admiração e de espanto, nos escritos de Hegel me parecem insuportáveis e ridículas. Segue o Schopenhauer, porque nos escritos de Hegel me parece... Porque nos escritos de Hegel me parecem... Perdão. Porque nos escritos de Bohème, o conhecimento da verdade eterna fala a cada página, diretamente, sem mediação. Sem mediação da razão discursiva, né? Os poetas do romantismo, como Novalis, Schlegel, Tieck, também leram Bohème. Então, o romantismo tem muito da sua inspiração nas obras do Jacob Bohème. Ludwig Tieck escreveu: neste momento estou lendo continuamente Jacob Bohème. Ele é um dos pais do romantismo alemão. E começo a entendê-lo como deve ser entendido. Nele vê-se a poderosa primavera com suas forças que nascem, movimentam-se e misturam-se, e de dentro para fora engendram a criação do mundo. Um verdadeiro caos de obscuro desejo e vida maravilhosa. Goethe também leu Bohème. Isso só para dar essa informação de que Bohème, que atualmente é desconhecido, muito desconhecido, e quando eu tive contato com a obra dele, era mais desconhecido ainda, no século XVII e XVIII, ele teve um impacto enorme na intelectualidade europeia, na alta intelectualidade, né? Na arte, na filosofia, na espiritualidade europeia. Influenciou muita gente, muitos grupos.
Mas a sociedade que foi se tornando uma sociedade dominada pelo iluminismo, a partir de Descartes, de maneira aí hegemônica, e depois pelo materialismo, a partir do fim do século XIX, não podia mais lidar com autores como Boehme, porque eles trazem a explicação da realidade com uma estrutura que é absolutamente contrária àquela descrita pela compreensão dominante desde o século XIX até hoje. Então, era normal que autores como ele fossem jogados no lixo. O Jacob Böhme nasceu numa pequena cidade alemã chamada Antiga Seidenburg, muito próxima da cidade de Görlitz, na Alemanha, na fronteira com a Polônia. Hoje, Görlitz é Polônia. Em 1575. Seus pais eram muito simples e honestos. Na sua primeira infância, eles o encarregaram de cuidar dos animais. Mais tarde, os pais perceberam nele aspirações mais elevadas, intelectuais, espirituais. Então, eles mandaram Boehme para a escola, o que não era sempre, não era o mais comum, onde ele aprendeu a ler e escrever, e em seguida ele foi encaminhado para a formação num ofício, no caso dele, ofício de sapateiro. Quando ele terminou a sua aprendizagem no ofício de sapateiro, ele fez a viagem de 2 anos, que é a formação iniciática nas ordens de ofício, até o iluminismo, que não acabou totalmente, mas tentou destruir as ordens de ofício, que eram as ordens de formação de todas as pessoas na Europa até então. Sobreviveram algumas ordens de ofício até hoje, na França e na Alemanha especialmente, mas elas já são minoritárias, né? A cultura geral, dominante também nem sabe que essas ordens de ofício iniciáticas continuam existindo. Né? Há um interesse de que isso não se saiba. Então ainda há ordens de ferreiros, de marceneiros, de pedreiros, que na França eles chamam de ordens companhônicas, o companhonagem. Desde a juventude, Böhme tinha uma alma extremamente religiosa, lia assiduamente a Bíblia e gostava de frequentar a igreja. Mas as disputas teológicas, que naquela época, e atualmente também, que estavam presentes em todas as partes, já na Alemanha daquele momento, da reforma luterana, da contra-reforma, do surgimento do calvinismo dentro da reforma luterana. Então foram surgindo novas cisões dentro do protestantismo, né? Conduziram o Boehme a um estado de grande angústia. Porque cada uma dessas leituras, interpretações dos textos sagrados, que na época era o Antigo e o Novo Testamento, combatiam-se uns aos outros, considerando a sua visão, sua interpretação da Bíblia a interpretação correta. E isso colocou o Boehme, que tinha uma alma realmente sincera na busca da verdade, do conhecimento verdadeiro, né? Ele entrou numa angústia profunda, e como relata o seu biógrafo, primeiro biógrafo, que foi uma pessoa que conviveu com Jacob Boehme, então ele tem
o relato de primeira mão, chamado Abraham von Frankenberg. É uma biografia que eu publiquei nessa obra Sabedoria Divina. Foi a primeira obra contendo tratados de Bohème, publicados em português, em 1994, pela editora Atar. Então, nessa biografia, o Frankenberg, que se tornou amigo e discípulo de Bohème, ele relata aqui como eram muitas as dúvidas que se levantavam no coração do Jacob Bohème, diante de tantas opiniões contrárias a respeito de Deus, a respeito da religião e a respeito das escrituras sagradas, e tanto o mal que ele via ser cometido por todas essas facções religiosas. Em nome de Cristo, ele pediu então fervorosamente a Deus para que revelasse a ele onde estava a verdade, porque cada um falava que tinha verdade. E algum tempo mais tarde, relata o Frankenberg nessa biografia, a prece do Jacob Bohème foi atendida, pois, como o próprio Bohème relata, ele foi arrebatado, envolvido pela luz divina, e ele ficou por 7 dias na mais alta contemplação das verdades divinas. E os relatos contam que ele não comia, não bebia, nada. Ele foi arrebatado espiritualmente para os mundos superiores. Conta o biógrafo Frankenberg que, um pouco mais tarde, quando ele tinha 25 anos, no ano de 1600, ele teve a segunda experiência de iluminação, o Bohème, quando ele recebeu um dom de visão, através do qual podia ver a natureza mais íntima de todas as coisas que estavam à sua volta. E foi a partir dessa visão que ele escreveu, muito mais tarde, um livro chamado De Signatura Rerum, Assinatura das Coisas. É um livro que ainda não publiquei, talvez publique. Mas ele não falou para ninguém da luz que ele tinha recebido nessa segunda iluminação. Nem falou que ele passou a ter um conhecimento profundo de Deus e da natureza. Isso ele guardou essas experiências para ele, não compartilhou com ninguém. Continua a levar a vida comum, de pai de família, e a exercer o seu ofício de sapateiro. Ele já era mestre do ofício, né? O Frankenberg relata que em 1610, então com 35 anos, ele teve a sua terceira iluminação, mediante a qual aquilo que nas 2 vezes anteriores ele tinha visto fragmentariamente, revelou-se para Jacob Bohème como uma unidade, possibilitando-o ver a ordem divina da natureza. Nessa, então, terceira iluminação, ele contemplou a criação dos 3 mundos, o mundo divino e luminoso, que é o mundo angélico e paradisíaco. Então, vamos voltar a falar de tudo isso depois, quando eu trouxer para vocês um pouco do sistema, o pensamento do Bohème, né? O segundo mundo, que é o mundo tenebroso, o núcleo da natureza eterna. E o terceiro mundo, o mundo material visível em que vivemos. Ele compreendeu o fundamento desses 3 mundos, ou desses 3 níveis da realidade. Isso foi em 1610. E 2 anos mais tarde, em 1612, o Bohème, ele colocou por escrito essa terceira iluminação, porque ele viu que começava a perder alguns detalhes daquela visão que ele tinha tido, então ele colocou no papel a aurora nascente. Mas não foi para compartilhar com ninguém, foi para ele mesmo não se, com o decorrer dos anos seguintes, a memória fosse
se perdendo ainda mais, ele poderia sempre voltar aos seus próprios escritos para relembrar alguns aspectos, né? E diz o Frankenberg, e com certeza a partir do que o próprio Jacob Boehme contou para ele, que se dependesse do Boehme, essa obra, A Aurora Nascente, nunca seria compartilhada com ninguém. Mas uma pessoa da cidade que frequentava alguns pequenos grupos de estudos dos textos sagrados, pequenos grupos herméticos, pietistas, se tornou era amigo do Boehme, e quando ele visitou o Boehme, foi à casa do Jacob Boehme, ele viu a pilha de manuscritos em cima da mesa, perguntou para o Jacob Boehme se ele poderia folhear essas páginas que o Boehme tinha escrito. Pediu emprestado para levar para a casa dele, e quando ele leu e viu o teor do que estava ali, a importância, a magnitude, ele dividiu essa pilha de papéis em partes e entregou para outros amigos dele, falou, cada um copia uma parte para eu devolver logo para o Boehme, não demorar muito para devolver. Ele não contou para o Jacob Boehme, ele só juntou um grupo que fizeram uma cópia, e ele devolveu o original para o Boehme. Só que essas cópias começaram a circular, porque aí da primeira cópia foram sendo feitas mais cópias manuscritas. E aí uma dessas cópias, e o rumor dessa obra, chegou ao pastor-chefe da cidade daquele momento, que não leu a obra, mas ele, não tendo lido, ele condenou do púlpito. Fez com que o original, que estava com o Boehme, as autoridades judiciárias fossem lá recolher os manuscritos, que o Boehme fosse repreendido pela justiça, e a justiça proibisse o Boehme de escrever, uma vez que ele não era teólogo, ele não tinha autorização para falar de temas religiosos, metafísicos, teológicos, né? E o Boehme, por muitos anos, ele acatou essa ordem de não escrever mais. Mas continua nos relatando o seu biógrafo, o primeiro biógrafo, o Frankenberg, que em 1619 ele teve uma quarta iluminação, e com essa quarta iluminação, a unidade do conhecimento dos mistérios de Deus, do homem e da natureza, que eles ganharam uma primeira visão global em 1610, no que ele colocou na Aurora Nascente. Em 1619, essa compreensão ela se tornou coesa de maneira plena, né? E como ele já tinha muitos amigos versados em textos sagrados, nas obras de Paracelso, no Corpus Hermético, ele já tinha amigos que conheciam um pouco da sabedoria do passado, inclusive a Cabala. Boehme não conhecia até então a Cabala. Essas pessoas passaram a falar para o Boehme que ele deveria seguir as palavras de Cristo e não esconder a luz embaixo da cama, mas colocar a luz que ele recebeu em cima da mesa. Então, não obedecer mais à ordem da justiça humana, mas voltar a escrever, porque ele continuava recebendo revelações, né? Então, ainda no ano de 1919, o Boehme escreveu a segunda obra, Os Três Princípios da Essência Divina, também é uma obra grande, volumosa. Em seguida,
A Vida Tripla do Ser Humano, né? Também uma obra volumosa. A quarta obra que o Bohème escreveu, aí, já em 1620, tanto A Vida Tripla do Ser Humano como As 40 Questões sobre a Alma. Ainda em 1620, ele escreveu A Encarnação do Verbo. Em 1621, ele escreveu o Signatura Rerum, Assinatura das Coisas, que eu comentei com vocês um pouco antes. Em 1623, escreveu o Mysterium Magnum, que é uma obra maior que essas ainda, maior que a Aurora, que ela teria umas 800, 900 ou 1000 páginas, uma edição, uma boa edição, que é o comentário do livro do Gênesis, que o Bohème faz. É uma obra maravilhosa. Eu nunca fiz porque o que está aqui já é tanto. Eu precisei me dedicar a traduzir ou publicar outros autores e sempre imaginei que em algum momento alguém faria a tradução e a edição do Mysterium Magnum, talvez ainda enquanto eu estiver aqui na Terra ou depois, mas tudo bem, não é fundamental. Porque o que está aqui já dá para compreender Bohème, e compreendendo Bohème já dá para, pelo menos, viver a passagem da obra em negro para a obra em branco, ou da via purgativa para a via iluminativa, né? Pelo menos, né? Mais que isso até, né? Então, também ter tudo, às vezes vai ter tudo, mas não vai ler nada, né? Ou vai ler um pouquinho, ou não vai entender. O importante é, com isso aqui e com essa edição, a sabedoria divina, eu publiquei, né, pela Atari, e com também esse livro, A Revelação do Grande Mistério Divino, que contém 3 tratados pequenos do próprio Bohème, também joinhas, como aqueles que estão no Sabedoria Divina, são tratados menores, né? Então, com os tratados que já existem, o Bohème escreveu por volta de 33 tratados, somados os pequenos tratados e os grandes. Não lembro agora quantos eu publiquei, para traduzir, publiquei 11, 13, um terço da obra do Bohème. Eu sinto que eu fiz o que Deus me mandou, né? Talvez eu ainda publique o Signatura Rerum, eu estou com uma tradução de um português que fez e me doou. Mas eu ainda não tive tempo porque aí precisa organizar, ele fez capítulo por capítulo, parte por pedacinho, ele não juntou, precisa juntar, fazer uma revisão. Ainda não surgiu o momento de eu realizar esse trabalho, porque não se mostrou ainda como uma coisa urgente, porque já não é urgente. É rico, é belo, profundo e tal, mas... E essa biografia, só relembrando, para quem está aqui presente e para os amigos que estão online, ela está disponível completa na edição dessa obra chamada A Sabedoria Divina, O Caminho da Iluminação, subtítulo, publicado pela editora Atari. Essa obra ainda é disponível, está no catálogo da editora Atari, tá? Uma outra informação que é interessante para a gente, né? Tanto para entender o impacto que as obras do Bohème já tiveram no passado, e que para a gente parece espantoso, né? Como teve todo aquele impacto, e era um nome, e é um nome totalmente desconhecido, né? É um anônimo, se tornou um anônimo completo, né? E então trazer mais uma informação que é boa até para mostrar quantos ocultamentos a cultura dominante colocou sobre os nossos olhos.
às vezes intencionalmente. São muitos véus de engano, de mentira, né? Porque a obra do Bohème, ela foi traduzida e publicada em inglês completa entre 1645 e 1662. Quer dizer, o Bohème faleceu em 1624. 20 anos depois, ela começou a ser, a obra completa começou a ser traduzida e publicada em inglês na Inglaterra. Quer dizer, e mais interessante ainda é que quem traduziu a obra completa para o inglês no século XVII foi um advogado e anglicano devoto chamado John Sparrow. Ele e um grupo de amigos. E o trabalho dele e a publicação das obras completas do Bohème, ela foi financiada pelo rei da Inglaterra, Carlos I. Quer dizer, como é que um rei financiaria a publicação de uma obra de alguém que não fosse considerado uma autoridade? O rei leu a tradução das 40 questões sobre a alma e patrocinou então uma viagem do John Sparrow. Ele patrocinou uma viagem de vários anos do Sparrow pela Alemanha para a região em que viveu o Bohème, para que ele aprendesse bem o alemão da região, buscasse todos os manuscritos do Bohème, entrasse em contato com as pessoas que o conhecessem, que conheceram o Bohème. Então, imagina é uma pesquisa, ele financiou toda a pesquisa, tradução e edição, o rei da Inglaterra, né? Para a gente ver Bohème, né? Que depois do século XX nunca mais, praticamente ninguém falou de Bohème. Bom, tendo apresentado para vocês o meu encontro com a obra de Bohème, o motivo pelo qual eu me tornei o tradutor e o editor do Bohème, tendo trazido também alguns elementos sobre a vida do Jacob Bohème e sobre a influência que ele exerceu no pensamento europeu entre os séculos XVII e século XIX, eu vou agora brincar um pouco com imagens, algumas figuras, e a partir delas eu nem sei o que vai acontecer, porque eu vou trazer elementos do sistema cosmogônico, teogônico, cosmogônico, metafísico do Jacob Bohème, né? E aí eu enviei para o Fábio as figuras que estão num dos tratados que eu juntei a essa edição, a Revelação do Grande Mistério Divino, que é um tratado que não é do Bohème, mas de um autor alemão que se mudou para a Inglaterra, chamado Dionysius Andreas Freiherr. É um pequeno tratado chamado Os Profundos Princípios de Jacob Bohème, e esse tratado ele se compõe de pequenos textos que explicam as gravuras, essas figuras que o Dionysius Andreas Freiherr fez para tentar sintetizar o pensamento do Bohème, a cosmovisão do Bohème, né? Então, Fabio, acho que a gente pode projetar essas figuras.
Então, nessa primeira figura, eu vou ler o texto que está escrito, para a gente entrar agora na parte mais importante, né? Porque ali foram os contextos, né? O contexto da minha, como na minha vida encontro com Bohème. Depois, quem é Bohème? Qual foi a influência, ou pelo menos elementos da grande influência do Bohème no pensamento europeu naquele período? E agora, mas, afinal, o que nos deixou o Jacob Bohème em suas obras, né? Então, essa primeira figura desse tratado do Freiherr ela começa falando do abismo divino, Deus em si mesmo, que o Bohème chama de Ungrund, que a tradução possível para o português seria sem fundo, que é o abismo. Esse abissal nada, que é a realidade divina suprema em si mesma, quer introduzir-se em algo, a saber, na natureza, ou seja, em propriedades. E, através da natureza, na glória e majestade. Então, o nada quer introduzir-se em algo. Isso se dá agora, né, quando surge este querer, essa vontade, né? Essa vontade se move, né, ou esse querer se move por uma suave, doce, tenra vontade, essa linha pontilhada, circular, que vai adiante com o desejo. Ó. Desejo é essa linha outra por dentro. Mas a vontade, ela vai rodando secretamente e incompreensivelmente. Enquanto o movimento desse querer do abismo, ele também roda por um severo, astringente ou forte desejo, representado por essa grossa e escura linha circular, que gira para fora, junto com a vontade, porém não misturado com a vontade. Então, a vontade. Opa, perdão. Por meio das três primeiras propriedades que vocês estão vendo aqui, ó, astringência ou atração, amargor, aguilhão ou movimento, angústia, rodopio ou roda, por meio dessas três primeiras propriedades da natureza. Então, a vontade vai rodando, girando de maneira suave, sutil, imperceptivelmente dentro do desejo. E na quarta propriedade, que a gente vai ver na figura seguinte, produz-se a grande conjunção entre a liberdade eterna e a tenebrosa e angustiada natureza. Aqui girando o desejo, né? Porém, né, que gira para fora o desejo, junto com a vontade, porém não misturado o desejo, nem confundido com a vontade, mas paralelamente a ela. Através dessas primeiras propriedades, astringente, contrativo, amarga, expansiva, e angústia, que é o conflito, a contraposição entre contração e expansão.
e todas as suaves propriedades da natureza. Mas aqui, seguindo aqui a linha do desejo, mas aqui na quarta propriedade, aqui, isso se conclui, esse antagonismo entre contração, né, o desejo e vontade e expansão, se conclui, pois, com o que é produzido no interior delas, dessas três propriedades, se produz o fogo, não o fogo físico, né? Elas encontram a sua satisfação, a sua transmutação. Então, essa conjunção é a geração do fogo, e através dessa conjunção que gera o fogo, a vontade, tendo adquirido a vida que jorra do fogo, a vida em movimento, volta para casa na luz, resgatando triunfantemente da natureza, para a liberdade, essa vida que foi enclausurada. Desejo, vontade, angústia. Essa vida da angústia, que foi transmutada pelo fogo. Assim esse primeiro temperamento, essa harmonia que surge aí entre as quatro primeiras forças da natureza. Contração, expansão, rotação e relâmpago, fogo. A harmonia que se estabelece quando há essa transmutação do conflito em complementaridade entre essas forças. Então, e assim esse primeiro temperamento, ou harmonia no nada, porque aí do abismo surge um querer que gera uma vontade e um desejo. Contração, expansão, angústia. Então, desse nada, esse sem fundo, um grund, nasce um fundo, que é essa natureza interna. Na verdade, o primeiro fundo é a vontade divina, mas isso a gente vai voltar a falar. O segundo fundo é o centro naturae, o centro da natureza eterna, que são as três qualidades, contração, expansão e angústia. No nada, transforma-se na mais gloriosa habitação da Santa Trindade, que se manifesta no seu interior, né? No interior do nada e no interior do centro da natureza eterna. Então, e assim este primeiro temperamento, eu vou repetir para a gente... O harmonia no nada transforma-se na mais gloriosa habitação da Santa Trindade, que se manifesta no seu interior e é agora chamado um temperamento ou harmonia na substancialidade. Agora repleta de propriedades naturais, mas tinturadas e harmonizadas. Porque do fogo que transmuta as quatro primeiras forças divinas, nasce uma quinta força, que é o amor, que gera a complementaridade entre as forças primeiras. Essa complementaridade, né? O amor gera a complementaridade, que gera o som, a expressão daquilo que jorra das propriedades, e, por fim, a substancialidade, a corporalidade, que é uma corporalidade não de terceira dimensão, evidentemente, né? É uma corporalidade celestial.
Aqui eu vou ler, só para trazer o que o próprio Ferrer descreve dessa figura. As 4 primeiras figuras, né, até aqui, servem de algum modo para ilustrar a criação da natureza eterna, e é aqui é a natureza eterna. Que tem um início sem início e um fim sem fim, porque também não é que isso aconteceu num certo momento, isso aconteceu sempre, mas não é cronológico, isso é uma descrição ontológica, né? O princípio supremo é o abismo, o sem fundo, o Ungrund, né? Depois do Ungrund há um querer, há uma vontade, que é o primeiro fundo. E essa vontade gera um desejo, que é um terceiro fundo, que gera a natureza eterna, que são as 4 primeiras forças. As 3 que geram o fogo. E aí ele fala, a 5ª figura, que é essa aqui, mostra que a grande residência real, a divina habitação de glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi imediatamente preenchida por incontáveis habitantes, sendo todos eles gloriosas chamas de fogo, todos filhos de Deus, todos espíritos ministeriais divididos em 3 reinos. Cada um deles ocupando tamanha extensão que, embora não seja infinita, cada um desses 3 reinos, né? Aqui, aqui e aqui, nenhum limite pode ser vislumbrado para cada um desses reinos, uma tamanha dimensão incomensurável de cada um desses 3 reinos. Entretanto, só sabemos o nome, o Boehme está falando dele, né, a revelação dele, de 2 desses príncipes celestiais, Miguel e Uriel. Porque o terceiro reino um dos 3 reinos era presidido por uma potência espiritual, por um ente espiritual, que era o mais glorioso dos 3. Ele praticou um ato de grande traição e rebeldia, ou seja, ele permitiu que o tenebroso e orgulhoso espírito da vontade dele fosse tomado por uma falsa magia. Magia negra. Um falso desejo. Com isso, ele voou do seu próprio centro, aqui. Lúcifer estava aqui. E ele voou do seu centro às alturas. Então, aqui nessa gravura, ele sai e ele tenta subir acima de Deus, a fim de ser ele próprio, Lúcifer, tudo em tudo. Mas com isso, o Boehme escreve isso em detalhes na Aurora Nascente, como tinha a 7ª propriedade da natureza eterna, que é a substancialidade, que é o corpo celestial. Lúcifer, quando ele para subir pelo orgulho, ele quis ser mais do que todos e mais do que o próprio Deus. Então ele incendiou o seu fogo, o fogo anímico, né, o fogo da sua alma. Só que aí esse fogo saiu do temperamento, saiu do equilíbrio. Porque vocês viram que para que pudesse gerar a luz, o amor, a luz, o som e a corporalidade celestial, é pela harmonia e pela complementaridade. Ele colocou as potências em conflito, de novo,
contração, expansão, angústia. Saiu do seu equilíbrio como sua função cósmica. Com isso ele queimou. Primeiro ele sobe como um rojão, né? Só que ele queimou o seu corpo. Ninguém, vamos dizer, o venceu. Claro, depois colocou só limites à ação dessa potência ígnea que se transformou Lúcifer e as hierarquias espirituais que o seguiram. Porque eles perderam um corpo celestial e ganharam um corpo de fogo, como de dragões e serpentes. Isso, para vocês todos, isso é muito simples de compreender, né? Isso é descrito com detalhes em Aurora Nascente, mas detalhes, assim, incríveis, né? Científicos, de como se deu a queima desse corpo celestial. Aí nessa figura, a revelação de Boehme, que se apoia na revelação direta e nas escrituras, né, do Novo Testamento e Antigo Testamento. Aí a sabedoria divina, né, que a gente vai ver aqui, ela constitui um novo ente espiritual e coloca esse ente espiritual muito elevado no lugar que o Lúcifer saiu, Adão. Com a função de restaurar aquilo que tinha sido alterado por essa hierarquia, alta hierarquia celestial, que saiu do equilíbrio e entrou em guerra contra a harmonia celestial, né? Então esse é o mundo astral. A sabedoria divina coloca Adão, né? Adão e Eva, né? Porque nesse momento o ser humano não era nem masculino nem feminino, ele era masculino e feminino, andrógeno. Mas como ele era unificado, o Adão primordial, celestial, todas as forças da dualidade do mundo astral, elas se apaixonaram por Adão. Não é normal, né? Então, aqui o Freire, ele representa as estrelas e os planetas jogando a sua influência sobre Adão. Isso tinha que acontecer, porque Adão deveria, entre aspas, né, permanecer ali para que ele puxasse tudo que estava na dualidade de novo para a reintegração na origem da qual elas tinham saído. Mas o que ocorre, né, que além disso as forças, vamos dizer, satânicas, as forças da divisão, fomentadas por essa hierarquia celestial chamada de Lúcifer, vocês veem aqui, ó, que também não são só as forças astrais, ó, que se jogam sobre Adão para serem unificados. Aí há uma força que não quer ser unificada, ela quer arrastar Adão para a dualidade e para as trevas. E então Adão, ó, aqui, ele cai. Ele vai caindo, só que isso é muito interessante, o Boehme não descreve isso em detalhes, essa queda através do mundo astral. O mito grego descreve um pouco mais em detalhes essa queda através do mundo astral. Outras culturas também descrevem em mais detalhes. Cada cultura traz uma parte da revelação total. Também naquela época do Boehme, se ele falasse algumas coisas, ele só não foi morto por muito pouco. Nem falou de reencarnação, coisas que se ele falasse não tinha sobrevivido nada, nem ele tinha sido imediatamente morto e tudo que ele tinha teria sido imediatamente queimado, né? Então,
A gente também tem que considerar a questão da linguagem do Bohème, porque era a linguagem do mito da cultura europeia, que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois, o limite do que ele poderia falar. Porque com o que ele falou, ele já só um milagre que ele não foi morto, por intervenção de príncipes que faziam parte de ordens iniciáticas, especialmente herméticas e alquímicas. E viram quem era Jacob Bohème e o protegeram, porque senão ele teria sido morto. Mas se ele falasse ainda mais coisas, e tem passagens da obra do Bohème que ele fala, tem muito mais coisas a dizer, mas eu não é o tempo. Então, essa queda através do mundo astral também, o Bohème fala de algumas etapas. Né? A etapa da separação entre o Adão andrógeno primordial, ele era feminino e masculino, perfeitamente integrado, num corpo de potência espiritual incomensurável. Primeiro ele cai sobre o jardim do Éden e é separado, então, Adão e Eva, mas ainda são seres celestiais, não é ainda a terceira dimensão, se a gente usar essa linguagem contemporânea, né? Ainda é quinta dimensão. Então a sabedoria divina protege separando princípio masculino e princípio feminino, e o Bohème explica, porque a sabedoria divina ela foi tentando mitigar a queda das forças involutivas, que é a linguagem contemporânea, das hierarquias involutivas. Para tentar mitigar a queda, uma das ações foi separar o princípio masculino e feminino, ainda não antes de chegar à terceira dimensão, para que pelo amor entre os dois princípios separados da humanidade, começasse a volta. Não precisasse descer até... Então teve paradas em várias dessas etapas da descida através do mundo dos astros. Mas isso é uma outra conversa. E o Bohème falou só um pouquinho dessa descida, de algumas poucas etapas. Mas, enfim, aí a restauração, só que o que ocorre é que, num certo momento dessa descida, um dos momentos é separação Adão-Eva. Ainda são seres espirituais, com uma corporalidade já mais próxima da 3D, mas ainda não 3D, ainda com um tempo de vida de milhões de anos, mas aí há, como diz o mito do Antigo Testamento, as forças involutivas falam, não, mas vai, come a maçã. E a maçã era já a presença de uma substância de terceira dimensão no meio da substância ainda de quinta dimensão. A possibilidade de experimentar a matéria da terceira dimensão estava disponível. Podia experimentar, comer a matéria densa. Ou seja, ser revertido pelo corpo físico denso. E as forças involutivas falam, bom, você não vai morrer, você vai, né? Ao contrário, você vai ficar como Deus, porque você vai conhecer o bem e o mal. Que não é mentira, né? É que o Bohème está falando a partir da revelação judaico-cristã, e ele está mostrando mais o problema disso. Depois, as soluções encontradas, né? Porque era o que ele podia falar naquele momento. Já era incrível, porque ali ele só tinha uma letra da Escritura e uma interpretação teológica racional da Escritura Sagrada. Não tinha ainda uma interpretação esotérica, teosófica, revelada que o Bohème trouxe. Então ele expandiu na vertical, mas ele não podia dar todo o aparato que hoje a gente pode ter de leitura desses mitos, né? Aí Adão e Eva, então o ser humano ele acaba escolhendo descer a terceira dimensão, o corpo físico, mas isso, né, foram muitas etapas para cair aqui. E o que ocorre? A sabedoria divina, ela insere de novo a iniciação, para que para o ser humano poder, etapa por etapa, recuperar o seu estado original de Adão primordial,
depois isso a gente vai falar de Cabala. Eu vou fazer depois algumas relações, quando a gente começar a bater papo, que é daqui a pouquinho, tá? Só para aí terminar um pouco do sistema do Bohème. Isso é claro que isso é uma pincelada, né? E o Bohème fala, então, que as almas, à medida que foram integrando, né, de novo, né, o símbolo aqui da estrela do fogo, a estrela ascendente, né, e a descendente, enfim, os 4 elementos. No caminho ascendente, então, como as almas, então, elas vão retornando para preencher aquele lugar que tinha sido alterado pelas forças involutivas. Atualmente tem, né, se usa expressões como as federações, né, galácticas, né, para que essas regiões onde as forças involutivas elas tomaram o poder e alteraram o equilíbrio e tiraram o amor da primazia do governo da vida no universo, que o amor e a vida celestial ela voltasse a ser a vida que habitava essas regiões alteradas pelas forças de separação e de involução e afastamento, né? Até que aí o Bohème fala que até que se cumpra a retificação completa do que foi alterado, e aí se chega ao final do chamado final dos tempos, né? Muito obrigado a vocês que estão aqui presencialmente, e Fábio, muito obrigado sempre pela amizade e por também viabilizar esse momento aqui.